boa tarde, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Mais um projeto 447 Nutrir Consciente. Boa tarde. Segunda-feira começando e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Então já preparem aí a água, um chazinho, um suco, dê uma relaxada, que hoje a gente vai falar um pouco sobre os alimentos de origem animal. Será que você deveria consumir, não deveria consumir, né? Qual é que é essa questão dos alimentos de origem animal? Então, muito boa tarde, Marlene, pessoal que tá entrando, fiquem à vontade. E aí, para começar, antes de mais nada, eu queria deixar muito claro que todas as informações que eu vou trazer aqui para vocês não são informações que eu tirei da minha cachola, não são informações que eu quero trazer para convencer vocês de alguma coisa, de deixar de consumir ou consumir mais algum tipo de alimento. São informações que eu fui adquirindo ao longo de alguns anos aí estudando e fui percebendo de acordo com as minhas experiências que eu tive no meu próprio corpo sobre os impactos do consumo de alimentos de origem animal, não só para minha saúde, mas para o meio ambiente. Então eu vou falar, eu até fiz uma apresentação aqui, então às vezes eu vou estar olhando um pouquinho para baixo, porque, né, para eu não esquecer de nada, para eu dar uma conferida aqui. Então vocês fiquem muito à vontade para pegar essas informações que eu vou passar aqui para vocês e digerir e ver o que faz sentido. Então não é porque eu tô falando ou porque são pesquisas científicas, médicos, né, que tem vários anos aí de experiência, de práticas clínicas, não é porque a gente tem esse embasamento que é a verdade absoluta 100%. Você precisa saber o que é bom pra você, né? Então pegue essa informação, que eu vou passar com todo amor do mundo, com todo carinho. E não vou nem entrar em muitos detalhes, porque eu sei que o negócio é polêmico, tem muita gente que tem resistência. Então, assim, peguem aquilo que faz sentido pra vocês, testem no corpo de vocês, se observem e vejam o que é melhor, como que vocês se sentem. Nada melhor do que o próprio corpo para dizer o que é bom, o que é ruim. De nada adianta a gente ter uma pesquisa científica comprovando que algum alimento faz maravilhas para nossa saúde, se quando a gente come daquele alimento a gente se sente mal. Se a gente sente que a digestão não foi boa, que se dá vontade de vomitar, se tem urticária, não fica toda perebenta. Mas de acordo com a pesquisa, consumir, sei lá, caviar, ovos de peixe faz com que a gente rejuvenesça, né, 50 anos e que fique com uma pele linda, maravilhosa, vistosa, brilhosa, e que fique com a potência sexual lá em cima. Então, pode ser que pra você, né? Quando eu consumo, eu fico toda empolada, toda berebenta. Então, assim, do que adianta, né? Então, esse questionamento que eu quero que vocês comecem a fazer. Não é porque eu tô falando, porque são pesquisas, médicos, que é a verdade absoluta. Mas eu acho importante trazer alguns pontos aqui pra gente saber e fazer escolhas de forma consciente. Então, meu intuito não é fazer ninguém parar de comer nada ou, né, continuar comendo ou comer um alimento novo, enfim, não é. É que vocês escolham de acordo com a consciência, de acordo com aquilo que é bom para cada um, certo? Então vamos lá, começando aqui, a gente já tá na nossa live, se eu não me engano, 12 já, né? Então são 3 meses aí de projeto 447, trazendo aí as informações para vocês. E eu espero que vocês gostem. Pra quem tá chegando, se puder compartilhar essa live com pessoas que tenham interesse, que vão se beneficiar desse conteúdo, tem um aviãozinho aqui. Isso facilita bastante, faz com que o Instagram entregue esse conteúdo para mais pessoas, faça com que outras pessoas consigam ter acesso, né, a essas informações que também podem ser muito beneficiadas, né, por tudo que eu vou passar aqui hoje. Certo, gente? Para começar, eu queria só fazer alguns questionamentos ali. E eu queria que vocês me dissessem como que é o consumo
de alimentos de origem animal. E aí pode ser qualquer tipo de alimento, ovos, leites, os derivados, né, os lácteos aí, carne. Vocês costumam consumir isso com frequência? É de vez em quando? É algo que vocês não conseguem ficar sem? Como é que vocês lidam com esses tipos de alimento? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho pra gente começar, pra gente ir pensando, né? Por que eu como esses alimentos? Como é que eu me sinto depois de comer esses alimentos? Eu como um ovo mexido todo dia de manhã. Todo santo dia, acordo, faço meu café da manhã, faço lá um ovo mexido, uma panqueca com ovo. Como é que é a minha digestão? Como é que eu me sinto? Esse alimento me traz vitalidade? Eu me sinto disposta? Né? Como é que é isso pra mim? Tem algum dia que se eu não como ovo, fico mal-humorada, que se eu não fico bem? Como é que é a relação com a comida nesse sentido, né? Então, se a gente faz todos os dias a mesma coisa e a gente não consegue mudar, a gente já tem um padrão aí de que o corpo tá muito acostumado, a gente precisa trazer outros estímulos. Então, é bacana, mesmo que você se sinta bem consumindo alimentos de origem animal, fazer essa diversidade alimentar, tá sempre diversificando a alimentação pra gente estimular o corpo de outras formas, de formas diferentes, e também trazer mais nutrientes, né? Então, fiquem aí, questionem-se, né? Fiquem com essas perguntas. Então, como é que é o consumo, como é que é a minha relação com os ovos, com os leites, com as carnes, com os lácteos? É algo que eu consigo lidar tranquilamente? É algo que eu necessito, né? Eu tenho um vício, não consigo ficar sem. Então, comecem a se questionar em relação a isso. E por que, então, que eu decidi falar sobre esses alimentos? A maioria de vocês que me acompanha aqui sabe que eu não consumo hoje nenhum tipo de alimento de origem animal. Então, essa escolha que eu fiz pra mim, antes mesmo de saber disso tudo que eu vou, né, comentar com vocês, eu já tinha decidido reduzir e parar, né, principalmente as carnes. E eu quis trazer esse assunto porque foi só quando eu parei que eu percebi como o meu corpo reagia com as carnes, né? Então, por isso que eu falo que a gente precisa muito se observar. Eu, por muitos anos, tive muitos problemas gástricos, né, digestivos, principalmente intestino preso. E eu sempre me alimentei de muita verdura, legume, fruta. Nunca tive problema para comer esse tipo de alimento, né? Os alimentos in natura. Fazia, né, atividade física, sempre fiz, sempre pude me movimentar, me hidratar. Mas o meu intestino não funcionava. Muitos anos, praticamente, sei lá, 30 anos da minha vida, poucos momentos da vida eu me lembro de ter um intestino funcionando todos os dias ali, aquela evacuação completa, você se sentir bem ao ir ao banheiro. Não tinha. Eu comia e eu sentia que formava muitos gases e ele prendia. E aí, apesar de muitas vezes eu ter vontade de ir ao banheiro, eu não conseguia evacuar. Então era aquela barriga que ficava, né, enorme ali, que ficava com um monte de gases. E eu não entendia, porque quanto mais fruta, verdura, legume eu comia, mais problemas eu sentia. Então, quando eu parei, eu percebi que muitas coisas foram melhorando aqui. E eu falei, caraca, eu não fazia ideia de como que o meu corpo respondia às carnes, principalmente, né? E o quanto que elas estavam me fazendo mal e eu não sabia. Por isso que a minha proposta aqui é que vocês passem a experimentar, experienciar outros tipos de alimento, diversificar mais a alimentação e sentir isso no corpo. Porque muitas vezes a gente está tão acostumado com desconfortos a vida inteira, por anos, que a gente acha que é normal e não é. Normal é o nosso corpo funcionar de forma plena, a gente ter energia, disposição, a gente conseguir
dormir bem, acordar bem, ter vontade de fazer as coisas. Se tem alguma coisa que tá te impedindo, é porque tem alguma coisa que tá errada. É um sinal que o corpo tá te dando que tem alguma coisa errada. Então, os alimentos de origem animal, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, que está disponível no Google gratuitamente para qualquer pessoa, que é o documento feito por vários profissionais, né, em conjunto com o Ministério da Saúde, super bem avaliado, né, principalmente em outros países. Eles dizem que a nossa alimentação tem que ser basicamente, né, predominantemente de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, as carnes, os ovos, e quando eu falo carne, são todos os tipos, tá, gente? Carne vermelha, carne branca, peixe, os ovos e os leites são alimentos in natura, não sofreram nenhum tipo de modificação por uma indústria, né? Não teve assim um processamento mínimo que você tem que cortar, limpar, embalar isso daí, né? Então minimamente processado está na classe que é indicada para que a gente consuma. Então são alimentos in natura, porém o que a gente não pensa, né? A gente consome de forma muito automática, come ali a nossa comida e a gente nunca parou para pensar, né? Todo alimento de origem animal, e não só o de origem animal, mas também o de origem vegetal, vai ter as características do animal ou, no caso dos vegetais, do solo. Se a gente tem um solo rico em nutrientes, a gente vai ter alimentos ricos em nutrientes. Da mesma forma que se a gente tem animais sadios, animais vivendo livre, com consumo, né, que comem o pasto ali, né, que fazem o que é natural deles ali, que tem, né, são sadios, animais bons, consequentemente tudo que vier desses animais também vai ser bom para ser consumido. Agora, se a gente tem um solo pobre em nutriente, esse solo não vai ser capaz de fornecer um alimento rico. Não tem como. Da mesma forma que se a gente tem um animal doente, o que vier desse animal, seja o leite, a carne, ossos, né, os tecidos, isso tudo vai estar doente. Então, pra gente começar a pensar aí não precisa ir em pesquisas científicas, não precisa ser médico nem nada. Se a gente for, né, pensar de onde que vem os alimentos de origem animal, dos animais, e qual que é a qualidade de vida desses animais, como é que esses animais se comportam, o que eles comem. Muitas vezes as pessoas têm até um receio em relação à soja, né? Eu vou comer soja, tem aí um mito de que se comer muita soja, né, os homens comerem muita soja vão ficar mais afeminados, vai começar a crescer seio, não sei o que, né? Mas a comida do gado, né, da maioria dos animais, é a base de soja. Então, se você não quer comer soja e você tá comendo carne, você tá comendo soja. Se você come carne, você tá comendo soja, né? Porque se o animal se alimenta disso, do que ele se alimenta vai para os tecidos, é formado ali, né? A carne, os tecidos, tudo que deriva desse animal. Da mesma forma que o que a gente come se transforma, né, depois de processado ali e metabolizado para o nosso corpo, se transforma nisso que a gente é, no nosso cabelo, na nossa unha, no nosso olho, na nossa pele, né? Então, do mesmo jeito, se a gente for pensar numa mãe que está amamentando, quando ela está nesse processo, tem uma série de cuidados que ela precisa ter para que ela não passe para o bebê algumas substâncias, algumas coisas que podem ser nocivas. Então, se ela fica doente, ela precisa tomar uma medicação, não é qualquer medicação que ela pode tomar, porque ela pode danificar de alguma forma esse bebê, né? Então, se ela precisa comer um alimento ali que não é muito legal, muito pesado, ela passar, muitas vezes o bebê tá ali mamando, né, e aí tem cólicas, o intestino dele prende, né, por quê? Porque tudo que essa mulher tá consumindo vai passar pro leite materno e vai passar pro bebê. Então, da mesma forma, a gente também adquire isso dos animais.
Então, de modo geral, as carnes, né, os ovos, os leites, os alimentos de origem animal são alimentos mais pesados, mais difíceis de digerir. Então, requer também uma boa fome, um bom sistema digestório. Então, a gente precisa ter uma digestão funcionando ativamente ali para que a gente consiga digerir e colher os benefícios que tem nesse alimento. Para que a gente tenha uma digestão boa, a gente precisa incluir alimentos de origem vegetal e, de preferência, aumentar o consumo desses alimentos. Por quê? Esses alimentos de origem vegetal, as frutas, verduras, legumes, né, castanhas, frutas secas, sementes, são ricos em fibras. E a gente não encontra fibras nos alimentos de origem animal. Os alimentos de origem animal, a gente tem algumas proteínas, tem gorduras, né, colesterol, mas a gente não encontra fibra. E uma das principais formas de abastecer, de alimentar as bactérias do nosso intestino é com fibra. Então, se a gente tem uma alimentação pobre em alimentos de origem vegetal, consequentemente, vai ser difícil a gente ter bactérias que vão ajudar na digestão de outros tipos de alimento, como as carnes, os ovos e os leites. Então, se a gente quer consumir esse tipo de alimento, a gente precisa ter uma boa digestão. Para ter uma boa digestão, a gente precisa ter bactérias que vão digerir. Para vocês terem uma ideia, o nosso corpo, o corpo humano, ele produz cerca de 17 tipos de enzimas que são digestivas. O restante, em torno de 60 mil enzimas digestivas, vem das bactérias que principalmente bactérias e micro-organismos que estão presentes no nosso intestino e que fazem a digestão desse alimento. Então, quanto mais tipos de bactérias a gente tiver diferentes, mais a gente consegue ter uma alimentação diversificada, né, e comer de tudo, porque a gente tem bactérias ali capazes de fazer essa digestão. Então, sim, os alimentos de origem animal possuem alguns tipos de vitaminas, minerais, né? Eu falei um pouco do colesterol, das gorduras saturadas também, que a gente não encontra em alimentos de origem vegetal. Poucos alimentos, aliás, a gente tem, né? Como o óleo de coco, por exemplo, que tem ali uma gordura um pouco mais saturada, mas principalmente em todos os alimentos de origem animal a gente tem a gordura saturada. E são alimentos um pouco mais ácidos, diferentes dos vegetais. Então eles acidificam o nosso sangue e isso faz com que a proliferação de bactérias que são mais nocivas à saúde e a suscetibilidade de adquirir, né, algum tipo de problema de saúde, de patologia, aumenta, porque a gente tem um sangue mais ácido, enquanto os alimentos de origem vegetal fazem o inverso, eles alcalinizam esse sangue. Então, só para vocês saberem aí. Qual que é o grande problema, na verdade, né? Eu falei um pouco da forma como os animais ali são tratados, né? Então, tudo que eles comem, a forma como eles se alimentam, vivem, né? Questão de estresse, tudo isso vai interferir na qualidade da carne, ou dos ovos, ou do leite que vai ser gerada, né? Boa tarde, pá! Então, o problema é que a gente tem uma pecuária que é basicamente, né, produzida ali com o alimento principal, né, desses animais ração. Então, a ração que é feita principalmente da soja, e a gente tem aqui no Brasil praticamente uma área do tamanho da Alemanha só para cultivar soja para alimentar os animais, para fazer as rações. Então a gente tem os animais ali que convivem, né, num espaço. E se a gente for pensar, né, em grandes empresas que tratam, né, cultivam, né, o gado ali, muitas vezes esses gados são confinados em espaços que não são muito adequados, convivem com as excreções ali. Vocês acham que tem alguém pegando cocô e xixi de cada
né, de cada gado, de cada vaquinha, de cada, né, galinha, né, frango que tá ali. Então eles convivem com fezes, né, com xixi ali deles e adquirem doenças, ficam estressados porque muitas vezes estão confinados, não estão ali soltos, né, no habitat deles. E aí isso faz com que, ficando doente, alguns tipos de medicamento precisem ser administrados nesses animais. Então, se esses animais recebem antibiótico, alguns outros tipos de medicamento, isso vai afetar a carne, né, o leite e os ovos. Se esses animais estão estressados, o nível de cortisol, de hormônio do estresse aumenta, e isso também vai para tudo que ele produzir, que for derivado, né? Então, a gente tem a questão do sofrimento, que aumenta, né, o nível de estresse. A gente tem esse contato que eu mencionei aí com as excreções, então doenças que aparecem, que os bichos ficam doentes, né? As administrações de medicamento e de acordo, ela classifica. E aí, gente, a Organização Mundial da Saúde que tá dizendo, não sou eu. O consumo de carnes processadas. O que são as carnes processadas, né? Então, bacon, linguiça, mortadela, salsicha, peito de peru, presunto, salame, o que mais que eu tô esquecendo? Esses tipos de frios que a gente chama, né? A gente geralmente vai muitas vezes para um happy hour, tem lá um monte de frios, tábua de frios, né? Em alguns eventos. Essas carnes são classificadas como carcinogênicas do grupo 1 pela Organização Mundial da Saúde. E o que isso significa? Significa que elas possuem, né, o nível de risco de adquirir câncer igual ao nível do cigarro. Então, a gente vê hoje muitas crianças, né, consumindo esses tipos de carnes processadas. Mas se a gente visse uma criança consumindo um cigarro, a gente ficaria apavorada. Mas um peito de peru, um presunto, só um presuntinho ali, a gente não faz ideia, a gente não se dá conta disso. Então, o presunto, a mortadela, a mortandela, o salame, esse tipo de carne processada, ele tem o potencial de te trazer câncer tanto quanto um cigarro. Olha aí que legal, né? E as carnes in natura, que aí não são as processadas, né? São todos os outros tipos de carne que seriam as frescas, possuem um risco, mas estão classificadas no grupo 2. Né? Então, será mesmo que a gente deveria comer carne? E se a gente come carne, será que a gente deveria continuar consumindo a mesma quantidade? E de novo, no início da live, para quem, né, não tava, eu falei que mais importante do que qualquer informação que eu trouxer é a gente se observar. Tem gente que, se fica sem carne, se sente fraco, sem muita motivação, não funciona muito bem. Então a gente só precisa se observar como é que o nosso corpo responde. De acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, existe uma lista de alguns passos, né, algumas ações que a gente pode tomar para evitar o desenvolvimento, né, de câncer, para prevenir. E dentre esses itens aí está evitar o consumo de carnes. Então, tem aí, né, esse problema todo. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre algumas alternativas. Então, assim, calma o coração, não fiquem desesperados. De novo, é para trazer consciência para que vocês escolham, vejam como é que o corpo de vocês funciona, o que vocês podem fazer. E se vocês decidirem continuar comendo, consumindo, pelo menos vocês agora têm consciência. Então hoje eu escolho e tá tudo bem. Mas aí eu vou aumentar
é a quantidade de alimentos de origem vegetal para que eu consiga digerir bem essa carne, para que eu não consiga, para que eu consiga diminuir os efeitos nocivos ali desse consumo. E aí eu tenho como colher os benefícios, porque graças a Deus a gente tem micro-organismos fantásticos que residem no nosso corpo ali e que conseguem eliminar as encrencas. Então, boa parte de metais pesados, boa parte de agrotóxicos, essas bactérias, fungos, vírus, parasitas, esses micro-organismos que habitam o nosso corpo conseguem digerir pra gente. Então, glória! Só que a gente só consegue, né, esse benefício se a gente tem um bom aporte de alimentos de origem vegetal. Então, aumentem. Quer comer carne, ovo, queijo, que é delícia, né? Comam com consciência, aumente o consumo de alimentos de origem vegetal. E aí você pode estar se perguntando, né? Tá, isso sobre as carnes, né? E os peixes? Será que a gente não deveria então optar pelos peixes? Que aí são carnes brancas, né? Será que não é melhor? Aí a gente tem outras questões em relação aos peixes. Porque a gente tem os peixes, principalmente esses que são cultivados ali, né, em aquários, em lugares próprios ali para eles serem comercializados, né, tem uma alta contaminação de mercúrio. Além disso, gente, eles também acabam sendo contaminados por uma grande quantidade de agrotóxicos. Por quê? Quando a gente tem perto, né, de rios ali, principalmente, e não necessariamente tão perto, mas quando a gente faz uma limpeza, né, de pragas ali, usando agrotóxicos, aditivos ali, né, venenos, pesticidas e esse tipo de coisa, a gente tem esses venenos penetrando no solo, né, indo para as camadas mais profundas ali, atingindo, né, os lençóis freáticos, e nisso, com a chuva, eles vão sendo carregados também para outras regiões e contaminando ali tudo onde eles tocarem, né? E os peixes se alimentam de algas, de insetos menores, né, que foram contaminados. Então, eles acabam tendo uma contaminação maior, porque daí, né, os insetos, os peixinhos menores comeram a alga que está contaminada. E aí eles também, né, passam a ficar contaminados. Também tem a contaminação. O peixe maior come o peixinho menor que já está contaminado com a água. Então, assim, ele acaba sendo muito mais contaminado. Os animais grandes que comem peixe também. Então, quanto maior o animal, mais acúmulo de agrotóxicos ele vai ter. Então, mais difícil vai ser de obter ali uma carne saudável. No caso dos peixes, isso é bem complicado. Não sei se vocês sabem, se todo mundo sabe, o salmão, ele não é naturalmente daquela cor, né, rosinha ali, alaranjada. Então é feito uma alimentação à base de ração com um tipo de corante. Então tem aditivos ali, tem outras substâncias que não são muito ideais, né, pra gente, pro nosso organismo. Então tem essas questões que a gente precisa levar em conta. A Pau falou os fungos que atacam os coitados. Gente, os fungos são maravilhosos. Eu tô apaixonada pelos fungos, pelas bactérias. Quanto mais a gente vai estudando. Sim, a gente tem fungos que não são muito bacanas, né? Convivendo dentro de nós, inclusive. Mas outros que são maravilhosos. Se a gente tem um equilíbrio, vive todo mundo bem, funcionando, né? A galera tudo certo. Então, tá tudo certo. Vou falar um pouquinho sobre a questão dos lácteos, né? Os leites e derivados. Muita gente fala, eu não tenho o hábito de tomar leite, não consumo leite mais. Será? Porque você pode não tomar um copo de leite, o leite ali, mas se você consome iogurte, se você toma sorvete, se você passa requeijão no pão, se você, que mais? Come o seu pão de queijo, né? Consome queijo, você consome leite. E se a gente for pensar aqui nos queijos, a gente tem uma maior concentração de leite, porque para fazer 1 quilo de queijo vai, sei lá, uns 10 litros de leite. Então você imagina,
De onde que vem o leite, gente? Ele é derivado do fluido, é um fluido pro bezerro, né? Derivado ali da mãe pro bezerro, para alimentar o bezerro. Então, ele foi feito para isso. Então, ele tem proteínas, tem, né, minerais ali, vitaminas que vão contribuir para que o sistema imunológico desse bezerro seja formado e para que ele cresça e fique daquele tamanho. O ser humano é o único animal que consome um leite de uma espécie que não é a dele. Então, se a gente for pensar dessa forma aí, a gente já vê que será, né, que a gente deveria consumir. Me fala aí, vocês consomem muito leite, ou os lácteos, né, os derivados? Como é que é isso pra vocês aí, enquanto eu tomo um golinho de água? A Paola tá falando aqui, amiga, nos tanques os peixes sofrem, também tem, exatamente. Nos tanques, né, que são usados ali para preservar os peixes, eles também têm a questão do estresse, né, de hormônios que são gerados ali, cortisol, né, que vão acabar danificando aquele tecido, e aí você vai consumir aquele tecido com os hormônios que foram gerados ali, né, por causa desse sofrimento. Certo, meu povo? De acordo com algumas pesquisas, o consumo dos lácteos teve início aí mais ou menos 9.000 anos atrás, né? E aí a gente tem vários tipos de processamentos pelos quais a gente pode obter os produtos dos lácteos. A Pava falando que ainda consome queijo, mas está diminuindo cada vez mais. E é engraçado, porque eu acredito que foi uma das coisas mais difíceis também para eu tirar da minha alimentação. Porque a gente encontra o leite em muitos produtos, né? Então, e são produtos que são muito gostosos, que trazem muito prazer, que tem um valor mais afetivo ali, né? Atualmente consome no máximo 2 vezes na semana, perfeito. E muitas pessoas hoje sentem que não tem boa digestão dos lácteos, né? E são intolerantes à lactose. E isso acontece muito justamente porque o leite não foi feito para os humanos, ele foi feito para os bezerros. E depois que o bezerro desmama, nem o bezerro mama mais, né? Então, a gente também, depois da fase, né, ali do desmame, a gente não precisa mais do leite. E o que acontece? O nosso corpo produz na infância as enzimas ali que ajudam na digestão dos lácteos, né, dos leites e derivados. E aí, conforme a gente vai crescendo, ele vai parando de produzir, porque entende que você não precisa mais. O leite é um alimento extremamente rico, principalmente o leite materno, né? E ele vai ajudar ali a fazer primeiro, aquela criança, aquela criatura, aquele ser crescer, se desenvolver, né? Então, esses 2 primeiros anos são cruciais aí, né? Boa tarde, Terê. Então, boa tarde para quem tá chegando aí. Estamos falando agora um pouquinho sobre os lácteos, né? Falei no geral sobre as carnes aí, o que a Organização Mundial da Saúde fala. E agora, nesse momento, a gente está comentando um pouquinho sobre os lácteos, né? Existem também alguns mitos. E a gente tem que pensar que hoje a gente tem uma indústria que faz vários tipos de produtos com os lácteos, né? E aí, muitas vezes, essas indústrias patrocinam ali, pagam pesquisas para que apareçam esses produtos, né, essas substâncias de forma positiva. E aí a gente tem vários tipos de mitos, né, de que se eu não consumir o leite, eu não vou ter o cálcio. Se a gente for pensar na evolução do ser humano aí, que o ser humano tem, sei lá, uns 2 bilhões de anos, não sei. 2 bilhões de anos? Não, 10.000 anos não é nada, né? Então, a gente não evoluiu consumindo esse leite, né? E os alimentos de origem animal. Se a gente for pensar nos nossos antepassados, né? Na época pré-histórica ali, não era sempre que a gente tinha disponível uma carne, né? Então, a gente tinha que caçar.
Claro que a gente também tinha uma época de escassez, né? Mas entre caçar e pegar um alimento, né? Uma fruta numa árvore, subir na árvore para pegar uma fruta, né? Pegar um alimento ali do chão, o que era mais fácil, né? E se a gente for pensar nas carnes que a gente tem hoje, será que são as mesmas que consumia-se há alguns anos? Né? Que os nossos antepassados ali nas fazendas, né? Que tinham as fazendinhas, as carnes, as galinhas, pegavam os ovos fresquinhos. Será que é a mesma qualidade? Será que a gente tem esse mesmo efeito? Né? Será que não tem diferença a gente consumir os produtos, né, dos animais que estão soltos, que estão ali no seu habitat natural, que comem da comida natural deles, que pastam, enfim, comem uma comida fresca, sem um monte de agrotóxico e aditivo. A qualidade do que ele vai produzir não vai ser diferente do que um animal que está confinado ali numa indústria, né, que passa por processos ali estressantes, tem administração de vários tipos de medicamento, né? Então não tem como. Da mesma forma o solo, a gente tem um solo, né, uma monocultura, por exemplo, que é uma cultura só, plantar só um tipo de alimento, no caso a soja, né? A gente não tem diversidade naquele solo para trocar nutriente ali, então consequentemente o alimento também não vai ser nutritivo. Alguns dos mitos é de que a proteína do leite, a proteína dos animais ali é muito mais bem absorvida e que se a gente parar de consumir, né, os alimentos de origem animal, a gente vai ter problema com a proteína. E isso daí é um grande mito, porque a proteína é algo que tem em todos os alimentos. E a gente consegue suprir as necessidades de proteína perfeitamente com o consumo dos alimentos de origem vegetal. E a gente tem até pesquisas que mostram que indifere se a proteína vem de origem animal ou de origem vegetal. Que ao consumir, né, ter uma dieta balanceada, equilibrada, diversificada, a gente consegue suprir as necessidades. É muito difícil a gente ver pessoas com deficiência de proteína, porque todos os alimentos têm, em maior ou menor quantidade. E aí, se a gente adequa, a gente não precisa realmente de alimentos de origem animal. A gente consegue viver muito bem. Mas, de novo, a gente precisa observar cada corpo, né? Cada indivíduo ali. Que mais de mitos? A gente tem ali as proteínas de origem animal podem ser mais completas do que as de origem vegetal. Não, isso também é um outro mito. Porque, como eu falei no início da live, os alimentos de origem animal, por serem mais difíceis de digerir, também, consequentemente, são mais difíceis de ser absorvidos. Se a gente não tem boa absorção, não adianta a gente ingerir uma carne, um alimento ali que tem um alto teor de proteína se a gente não consegue absorver tudo isso. Os alimentos de origem vegetal são mais biodisponíveis, os nutrientes estão mais disponíveis para o nosso corpo poder absorver. Então, isso acontece muito mais fácil. E a gente tem pesquisas que comprovam isso, que uma alimentação à base de plantas, de alimentos de origem vegetal, fornece tudo o que a gente precisa, né? Os níveis de energia, os aminoácidos ali. Então, ninguém precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Eu tenho alguns estudos aqui, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com quem se interessar. Um outro mito é sobre o cálcio, de que se eu parar de consumir o leite, né, os derivados ali, eu vou ter problema com o cálcio. E aí a gente tem estudos que comprovam que populações que consomem mais os leite derivados, na verdade, tem mais indícios de fraturas no quadril, fraturas ósseas, porque como o leite é um alimento mais ácido, mais inflamatório, e na verdade os alimentos de origem animal tendem a ser mais inflamatórios, a gente também acaba excretando, principalmente pela urina, mais cálcio. Então não adianta, a gente consumir um monte de leite ali, achando que tá, né, repondo cálcio, e a gente tá, na verdade, excretando.
Então a gente tem pesquisas que comprovam que em alguns lugares, em alguns países, pessoas, né, populações que consomem mais leite, na verdade, tem mais riscos de fratura, porque o cálcio não vai para onde tem que ir. Ele é excretado, né, por causa dessa questão de acidificar o sangue. A Paola que está trazendo outra informação. Também tem a questão da lactomorfina, que gera a sensação de prazer e gera esse vício. Exatamente. É uma dos pontos que eu anotei aqui para falar também. Muitas vezes a gente tem dificuldades para reduzir o consumo, né, principalmente de lácteos, dos lácteos e queijos, né, os alimentos derivados do leite, aí porque a gente tem a caseína, né, que é algo que já foi comprovado que causa um certo tipo de dependência, porque ele atua no sistema nervoso como um calmante, um relaxante, assim como o glúten também, né? E isso faz com que tenha um efeito que a gente chama de opioide, né? Que funciona como uma droga mesmo. Então a gente acaba ficando mais dependente desses alimentos e aí fica realmente mais difícil de reduzir. Além disso tudo, aqui a gente tem algumas pesquisas que eu tô olhando sobre a fratura no quadril, né, em mulheres idosas. Então, que foi... Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Peraí. Aguenta aí, gente. Aguenta aí que a gente tem que fazer umas gambiarras que vocês não fazem ideia pra fazer as lives. Deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Então, a gente tem aqui incidência mundial de fratura de quadril em mulheres idosas, né? E aí a relação do consumo de alimentos de origem animal e vegetal ali. Então a gente tem aqui um estudo, tá no PubMed, que é uma biblioteca nacional ali científica. Aqui a gente tem um outro estudo também, né? Ácidos dietéticos e álcalis influenciam a retenção de cálcio nos ossos aqui. Então a dieta formadora de ácido, né, que é mais acidificante, aumenta a excreção urinária de cálcio em 74%, se a gente comparar com uma dieta mais alcalina. O que mais a gente tem aqui? E aí aqui a gente tem algumas outras fontes de cálcio que a gente pode encontrar em outros alimentos. Por exemplo, o gergelim é um alimento riquíssimo, uma semente riquíssima em cálcio. E é super acessível. E a gente pode, inclusive, fazer o leite de gergelim e tomar e usar esse leite em preparos também, que a gente tá ali. Os vegetais de folhas verdes escuras também são super ricos em cálcio. Então, cálcio é algo que a gente consegue facilmente suprir, né? A gente tem as hortaliças escuras, brócolis, couve, repolho, as leguminosas, os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, são riquíssimas, né, em cálcio. Os cereais também, né? Aí eu falei um pouquinho sobre a questão da intolerância à lactose. Na verdade, gente, as pessoas têm essa intolerância à lactose porque a gente não tem mais essa enzima, né? Nosso corpo para de produzir. E não adianta a gente consumir produtos sem lactose. Por quê? Porque além da lactose, que na verdade é o açúcar do leite, que é algo que a gente não consegue digerir muito bem, a gente também tem a proteína do leite, e justamente perfeita para ajudar no sistema imunológico do bezerro, para fazer com que ele tenha ossos, né, e músculos ali grandes, tudo que é realmente muito difícil de ser digerida. E quando a gente tem produtos sem lactose, a gente não deixa de ter produtos com leite. O que é feito é adicionado a enzima que a gente para de produzir, então a indústria vai e adiciona essa enzima ali nos produtos, no queijo, no iogurte, né, no sorvete, o que você for consumir, e aí ela vende aquilo como sem lactose e você consome, só que o seu corpo da mesma forma não tem capacidade de digerir aquilo muito bem. Então, principalmente quem tem algum problema de intolerância, não deveria consumir nem esses alimentos sem lactose, que na verdade agora acabou sendo uma jogada de marketing da indústria aí
porque as pessoas associam os alimentos sem lactose como algo mais saudável, quando na verdade é igual ao alimento ali com lactose, né? Sem nenhuma modificação ali. Então não tem diferença, né? O que muitas vezes a gente não para pra pensar e que nunca, né, falaram pra gente, a indústria também nunca vai falar, é que além da gente ter todos esses hormônios, antibióticos que vão para todos os tecidos, todos os produtos, né, que for feito dos animais ali, a carne, os ovos, os leites. No caso dos leites, a gente também tem aquela secreção purulenta, né, conhecida como pus. Por quê? A gente tem as vaquinhas ali sendo ordenhadas de forma mecânica, e isso causa o tempo todo, né, várias horas, isso causa inflamação, mastite, né? As mães, quando amamentam no início ali, muitas não têm inflamação ali, não sentem dor, às vezes sangue, então a gente tem ali, né, excesso de secreções que vão pro leite. Como é que a gente vai separar? E com o processo, né, de industrialização, pasteurização ali que é feito para poder colocar o leite na caixinha, isso também não é retirado. Na verdade, a gente tem outras substâncias que são adicionadas ali, né? Então, por isso que muitas pessoas hoje não conseguem metabolizar muito bem o leite. Além do que foi feito um estudo em que pegaram algumas amostras do leite cru ali antes de ser, né, colocado nas caixinhas, de vários estados aqui do Brasil, e aí em vários deles a gente tinha níveis acima do permitido de antibióticos, porque eles são ministrados nas vacas por causa das inflamações ali, infecções, e isso passa para o leite, né? E tem uma quantidade que é permitida ali, mas encontra-se, é difícil porque não existe uma fiscalização muito rigorosa ali, frequente, né, nisso. Então encontra-se em alguns uma quantidade acima do permitido ali, do que é desejável para o consumo. E aí muitas vezes a gente, quando fica doente, precisa fazer o uso de algum antibiótico e o nosso corpo não responde muito bem, porque ele vai ficando tolerante a esse tipo de medicamento. Então a gente também tem essa questão em relação ao leite, né, sem contar os outros tipos de hormônio. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês, mais brevemente, sobre o que o Ayurveda, que é essa medicina milenar, né, que eu tenho estudado, que tem pelo menos 5.000 anos aí, qual que é a visão, que ele diz em relação às carnes, né, alguns alimentos aí de origem animal. Então, pela visão do Ayurveda, e aí hoje a gente tem pesquisas, né, que comprovam da medicina moderna aí, comprovam o que já era descrito nos textos há 5.000 anos. A carne tem seus benefícios, né? Então a carne de vaca, de boi, de touro, ela tem a capacidade de curar tosse seca, essa tosse seca de alergia, assim, do tempo, exaustão, excesso de fome, auxilia assim no ganho de força, então para constituir os tecidos, os músculos, né? E em doenças causadas pelo aumento de vata, de desnutrição ali. Então ela pode sim ter ser usada, né? Nesse caso, inclusive tem até procedimentos, tratamentos que são feitos com carnes de animais, né? De acordo com os textos clássicos, a carne de porco alivia a fadiga, ela aumenta o paladar, não é à toa que ela é mais saborosa, né? E ajuda na produção de sêmen e do vigor. Só que, também de acordo com a Ayurveda, apenas a carne de animais que acabaram de ser abatidos, carne limpa, proveniente de animais adultos, né, e sadios, deveriam ser consumidas. E hoje em dia a gente não tem como consumir uma carne que foi, né, de um animal que acabou de ser abatido. A gente tem ali um animal morto por algum tempo, e quando você mata essa carne já começa a entrar
em processo de degradação, de putrefação ali. Então, depois aquilo vai né, para os açougues ali e a gente não sabe, né, como é que ela foi manuseada, como é que ela foi cortada, né, o que foi processado ali. Muitas vezes nesse processo de limpeza, e principalmente no caso dos frangos, existe contato com as excreções, com as fezes e acaba contaminando, né, principalmente os frangos ali na hora de cortar e limpar. Então a gente também não tem um certo controle, né, em relação a isso. E aí a gente acaba, né, adquirindo outros problemas. E o que o Ayurveda diz? A carne de animais mortos que estavam, né, muito magros ou muito gordos, ou que tiveram algum tipo de doença, morreram de doenças, né, envenenamento, afogamento, não deve ser consumida. Então, fresco. Quanto mais fresco a gente conseguir um alimento, melhor. Pela visão do Ayurveda, o leite, né, os lácteos ali, constroem os tecidos, aumentam, né, plasma, gordura, o tecido reprodutor, então eles nutrem, o leite nutre ali. Mas também eles aumentam a quantidade de substâncias úmidas no nosso corpo, aumentam, né? Também são úmidos, pesados, colantes, então secreção. Por isso que problemas respiratórios, sinusite, rinite, aquele excesso de muco, a garganta que fica raspando, né? Quando a gente tira o leite, os derivados, a gente melhora, porque ele reduz essa produção aí de secreção. E ele também aumenta as toxinas do nosso organismo. Então essa é a visão que a medicina Ayurveda tem de muitos anos aí, né? E existem também algumas misturas que a gente não deveria fazer, né? Que são chamadas de misturas incompatíveis, ou viruda rara, que não combinam muito bem. E de acordo com o Ayurveda, quando a gente faz essas misturas, o nosso organismo tem uma capacidade um pouco menor de absorver e digerir esse alimento, né? Então, é incompatível com carne, peixes e frutos ácidos, todos os tipos os leites, então são incompatíveis com carne. Então a gente não deveria fazer um estrogonofe, usar leite, creme de leite, de acordo com a visão do Ayurveda. Peixes, frutos ácidos, né, que nem o limão, laranja, morango, né, nozes em geral, picles e alguns legumes verdes. Então, de acordo com essa medicina, eles não combinam, o leite não combina bem com esses tipos de alimento. Os ovos são incompatíveis com frutas, então fazer um bolinho ali, né, que leva ovo, leite e fruta é algo que é muito difícil de ser, de acordo com a Ayurveda, né, de ser digerido. Precisa ter um Agni bombando, pode sim gerar produção de toxinas, né, de acúmulos ali gerar processos inflamatórios, né, enfim. E eles combinam bem com o leite de vaca ali, combinam com cereais integrais e alguns tipos de açúcares brutos, né. Então a gente não deveria fazer essas misturas. E o que fazer, né? E agora, gente? Já tive acesso a esse monte de informação, adoro meu ovinho, adoro queijo, como ali, né, pizza, um monte de alimento que vai, né, o leite, o queijo, ovo, carne. O que eu faço? Escolha por carnes de boa qualidade, de preferência saber a procedência, de onde que se tiver um produtor mais local. De repente um açougue mais confiável, se for consumir peixes, os peixes da época ali, né? E a proposta é que vocês façam a experiência de ficar um tempo sem consumir. Fique um tempo para ver como é que o corpo de vocês reage, como é que é essa questão. Mas a minha sugestão é que, se vocês forem fazer essa experiência, façam, né, do corpo de vocês um laboratório de experiência, mas façam isso com uma certa organização, um certo planejamento. Porque se você decide hoje, amanhã eu não vou comer carne, mas você não tem em casa nenhuma outra forma, né, de substituir, não substituir, porque a gente não precisa substituir, mas de incluir outros alimentos,
fica mais difícil esse processo. Então, se a gente pensar antes de retirar, a gente pensar em incluir quais tipos de alimentos que eu posso ter em casa, que eu posso preparar. Então, eu posso ter abobrinha, posso ter brócolis, berinjela, posso fazer lasanha com esses alimentos, usar. No meu perfil tem vários tipos de receita. Nos stories eu tô sempre compartilhando com vocês os preparos que eu faço, né, no almoço, para vocês terem mais ideias, para diversificar. E comecem aos poucos. Olha, eu vou tirar toda segunda-feira carne. Daí eu posso colocar, aumentar, né, mais 2 dias, mais um dia, né? 2 dias na semana eu não vou consumir carne, 3 dias na semana eu vou ir alternando, intercalando. Vai se observando. Quando eu não como carne, como é que é a minha digestão? Eu me sinto mais disposta ou eu me sinto mais fraca? Como é que é? Eu fico com sono depois de comer? Sinto gases, não sinto gases? Como é que isso funciona? Então vão se observando, porque muitas vezes a gente já se acostumou com processos inflamatórios e a gente nem sabe que faz mal, né? E aí quando a gente para, a gente sabe, né? A gente sente os efeitos. Então o meu marido, que reduziu bastante, e quando ele decidiu que queria reduzir, ele ficou assim, tranquilamente 2 meses sem sentir falta. E ele percebeu, eu percebi também, que não só a questão da digestão, mas também recuperação muscular. Quando a gente vai para academia, a gente não fica tanto tempo dolorido. Então a recuperação muscular é muito mais rápida, a disposição, agilidade. Então, para quem faz treino, precisa correr, né? Você não fica tão pesado. Mas aí, de novo, é de cada um isso, né? Então, faça a experiência de ficar sem carne, tire os ovos para ver como é que o corpo responde, né? Use, quando for preparar as suas carnes, especiarias, né? Pimenta, cravo, cominho, louro, que ajudam na digestão desses alimentos. Elas têm propriedades ali anti-inflamatórias, digestiva, aumenta, né, a capacidade digestiva, aumenta a fome, melhoram ali a produção de ácido do estômago, absorção dos nutrientes, principalmente as pimentas. Então usem bastante dessas especiarias para ajudar ali a digerir, né? E, se possível, consuma com moderação. Para o caso dos leites e derivados, a gente tem várias opções de leites vegetais que a gente pode fazer muito facilmente em casa. A gente pode simplesmente pegar, né, qualquer tipo de semente oleaginosa. Então a gente tem leite de castanha, leite de amêndoa, o leite de coco, que a gente faz em casa, só bater no liquidificador. Também tenho receita para vocês aí no meu feed. Praticamente bater no liquidificador com água e depois coar, e aí você tem, além do leite, você tem um resíduo que você pode usar para outras receitas. E tem o de aveia, semente de girassol, de gergelim. Então tem várias opções aí que a gente pode ir experimentando. Então, antes de parar, eu vou parar com façam essa experiência, vai vendo, né, do que você gosta de sabor, testando outros tipos de alimento, de preparo. E aí, quando isso ficar mais tranquilo, você consegue, de uma forma mais natural, reduzir os alimentos de origem animal. A gente não precisa parar de comer para ser saudável, mas a gente também não precisa comer todos os dias, certo? Olha, a Eliane aqui, linda, diz que sempre faz o leite de coco e de amêndoas. É maravilhoso, são assim os mais gostosos. Eu gosto bastante do de castanha de caju também. Não são tão acessíveis, né, os de amêndoa e de castanha, mas o de coco eu comprei semana passada, tá R$5 o quilo. A garrafinha acho que tá mais cara. E aí a gente tem 1 litro do leite aí, tem um resíduo, dá pra fazer um monte de receita. Fiz um bolo de fubá com coco maravilhoso. Então tem alternativas, né? Se a gente quiser ter mais saúde, a gente encontra. E eu tô aqui pra ajudar no que vocês precisarem. Certo? Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco mais de clareza, mais consciência para vocês, e que vocês agora façam as escolhas que são melhores para cada um.
Não é porque eu não consumo que vocês precisam parar de consumir, mas se percebam, sintam, né, como é que é o efeito disso no corpo de vocês, né? Então, muito obrigada a todo mundo que ficou até o final, que participou. Eu tenho, acho que tem receita, viu, Eli? Ele tá pedindo pra passar a receita do bolo de fubá com coco. Tem ela nos meus destaques, tem um destaque só de bolo. A receitinha tá lá, eu uso bastante de fubá com coco. É veganinha. Tem outras receitas que vão ovo, mas tem também algumas veganas, tem algumas receitinhas lá também. Certo, gente? Então, muito obrigada, uma ótima semana e até a próxima, nosso próximo projeto 447 da semana que vem. Um beijo e gratidão a todo mundo, gente. Bora lá. Beijão.